Lama, destruição, danos ambientais, pessoas desabrigadas e o pior, mortes. As causas da tragédia ocorrida pelo rompimento de uma barragem em Mariana, na região central de Minas Gerais, ainda estão sendo investigadas. Pode rodar. Porque o doutor Eduardo está aqui hoje para falar com a gente sobre isso. Seja bem-vindo. Como é que você está, querido? Eu tô ótimo. Tudo bem? Tudo, graças a Deus, tudo tranquilo, né? Tirando as tragédias anunciadas nesse país, né? Nesse país e fora dele, né? O mundo inteiro está mexido com tanta coisa terrível, atentado em Paris e essa corrida atrás do Estado Islâmico, que eu espero que consigam o quanto antes resolver essa questão. Mas vamos falar da nossa questão interna aqui, né? O planeta tá doente, né? A humanidade deu errado, doente. Como diria tudo errado. Famoso. Agora, vamos falar sobre essa tragédia, como você disse, uma tragédia anunciada, né, doutor Eduardo? Afinal de contas, quando a gente para ver agora os números dessa tragédia, que muitas vezes ficam completamente ao lado do nosso dia a dia, a gente não tem noção que essas coisas acontecem, né? Que existem barragens com rejeitos de minérios lá em Minas Gerais, que a qualquer momento isso pode se romper e acabar com comunidades inteiras, e acabar com um rio, com um patrimônio da humanidade inteira. Quer dizer, quando uma situação dessa acontece, é que a gente vê a que nível chega a negligência do nosso poder público, né? Regina, é importante saber o seguinte: uma coisa são desastres naturais que ocorrem em função da própria natureza. Furacão, ou seja, uma reação, terremoto, tsunami, coisas assim. É algo que é previsível e há a possibilidade de você trabalhar com prevenção. Você sabe que vai acontecer, mas não sabe quando. Exatamente. Sabe que vai ser destruído e você tem tempo para poder remover as pessoas, aquela coisa toda. Outra coisa é realmente essa questão que depende exclusivamente do homem, em que pese essa questão da barragem. Nós tivemos uma informação, né, de que ocorreram 2 tremores, pequenos tremores de terra, ou seja, o Observatório Sísmico confirmou essa questão, e por conta desses dois movimentos, né, sísmicos, então acabou se rompendo essa barreira. Agora, se não, existem laudos dizendo que não foram suficientes para fazer um estrago. Mas aí que está o detalhe. Né? Se 2 pequenos abalos sísmicos, ou seja, 2 pequenos tremores, ocorre toda essa tragédia, né, toda essa situação que aconteceu em Mariana, você imagina se nós estivéssemos no meio de algo um pouco maior, ou seja, não só se a gente estivesse 2 tremores em cima de uma placa tectônica que se mexesse com regularidade, esse país não existiria mais. Exatamente, esse é o ponto. Então, o que nós percebemos é o seguinte: nós observamos e constatamos é que realmente nós não temos nenhum tipo de prevenção nesse país. Ou seja, e o que é pior, porque a prevenção ocorre com a fiscalização. Então, se você não tem uma fiscalização, se você não tem ali uma quantidade de pessoas, de técnicos, né, analisando toda aquela área, né, e que ela é circundada por cidades, como é o caso de Minas Gerais, porque em Minas Gerais nós temos uma quantidade imensa de mineradoras trabalhando na extração de minérios. Mas imensa, uma quantidade que muita gente não sabia que tinha no Brasil. Exatamente. Então, esse é o grande problema. Ou seja, então se você tem já essa situação desenhada dentro de um estado como Minas Gerais, é óbvio que não só o governo do estado, mas sobretudo o governo federal, porque isso é uma fiscalização do governo federal, não é só do estado. Porque tudo aquilo que é explorado, tanto na área, no céu, ou seja, na parte aérea, como na parte subterrânea, isso é de responsabilidade e fiscalização do governo federal. Né? Então, o que nós Agora, percebemos... na verdade, está um jogo de empurra-empurra daqueles, né? O governo federal dizendo que o governo do estado deveria ter fiscalizado, e o governo do estado dizendo que o governo federal não repassou o suficiente de verba para que eles fizessem uma fiscalização decente, não tem número de fiscais suficientes para fazer a fiscalização em tantas barragens que existem por lá.
lá. Mas isso não é só relação, não vamos responsabilizar só o governo federal, ou só o governo estadual, ou só o governo municipal. As próprias mineradoras. Não, as próprias empresas privadas, claro. né? Ou seja, as próprias mineradoras, que têm o dever do cuidado, né? Ou seja, de fazer toda a prevenção, contenção, né? A forma de armazenamento desse material. Nós estamos falando de extração de minério, onde se utiliza produtos químicos, né? Produtos para extração, para você... Altamente contaminantes. Mercúrio, ferro e uma série de coisas que, obviamente, pode criar um impacto ambiental, né? E até poluição da água, aquela coisa toda. Tanto é verdade que hoje tem um departamento que diz que não há nenhum risco de contaminação da água. Que eu acho mas surreal. tem um outro, porque tudo aquilo que você utiliza mercúrio, é óbvio que há contaminação do solo, né? Ou seja, dos lençóis freáticos, aquela coisa toda, né? Então, ainda não se constatou, ainda não se chegou a uma conclusão que qual é o impacto ambiental com relação a essa tragédia, né? Então, é óbvio que essas pessoas vão ter que responder. Não basta tão somente a multa pecuniária de uma multa de 250 milhões que vai ser aplicada na empresa, né? Na Samarco. Já está tendo uma revisão desse valor, né? Para 1 bilhão agora, não, é isso? 1 bilhão, na verdade, é a reparação. São duas coisas distintas. A multa é em função do problema ambiental, do ambiental, ou seja, não tomou cuidado. Não fez prevenção, ou seja, não fez a fiscalização. A outra coisa é o ressarcimento, né, que chega aí quase 1 bilhão de reais para poder fazer a reconstrução da cidade. Será que não é pouco, não? Porque a gente está falando de uma comunidade. E a questão toda ambiental, a onda de lama já vai chegar no Espírito Santo logo mais. Perdão. Tem um rio que está completamente morto e os ambientalistas dizem que vai levar aí, uns 100 anos para ele se recuperar. Todo o impacto ambiental, ou seja, toda a tragédia que ocorre, que tem essa questão de produtos químicos, isso leva muito tempo, ou seja, décadas e décadas para poder recuperar. Acho que a gente não teve noção ainda do tamanho dessa tragédia, né, doutor? Porque realmente em termos ambientais, não só das perdas humanas, né, que foram muitas, infelizmente, mas a questão ambiental foi muito prejudicada com essa tragédia. Eu acho que a grande preocupação que nós temos que ter hoje é com relação a qual foi a motivação, qual foi a causa. Para não acontecer, ou seja, de novo, né? eu acho que a falta de um resgate imediato, né, ou seja, demora no resgate, né, a recuperação da área, né, os laudos de forma, eu diria, verdadeiros, né, legítimos, para poder prever outras possíveis tragédias que podem ocorrer. Então, tudo isso ela tem que ser previsível. Tem né? outro Não detalhe. dá para você trabalhar no escuro. E hoje o que nós percebemos, o Brasil, na verdade, é um país que está no escuro, né? É um país em todos os sentidos, né? É um país que, infelizmente, ele tá mergulhado em tragédias uma atrás da outra. E eu estou dizendo isso não é só em relação ao que aconteceu, tanto é que muitas pessoas compararam, nós deixamos de lado a tragédia de Mariana e nos preocupamos muito da tragédia de Paris. Não, eu acho que, na verdade, todas as tragédias têm a sua importância. Claro, imagina. E tem, obviamente, a sua repercussão, tem o seu impacto, né, ou no ser humano, ou a nível natural, ambiental, social, enfim, eu acho que é isso que nós temos que nos preocupar, né? É o que eu falo. Não só o Brasil, mas eu acho que todos os países, Europa, Estados Unidos, Ásia, ou seja, todos nós temos que fazer uma reengenharia, né? fazer uma reflexão daquilo que nós queremos para o futuro. E um futuro, não um futuro para 10, 20, 30, 40, não, para amanhã. Porque a coisa é emergencial, entendeu? Então, essa tragédia, ela já anuncia quais são os nossos, como é que vai ser o nosso futuro, entendeu? Que não é nada, é sombrio, é terrível, entendeu? Eu acho que nesse momento também as autoridades deveriam se apegar, tem muita coisa para ser avaliada aí nesse meio tempo, né? Tem repasse de dinheiro para deputado, que está começando a se falar agora, tem umas coisas bem obscuras nessa investigação que imagino eu que vão aparecer, a gente não consegue entrar nesse nível de detalhe na conversa de hoje. Mas uma coisa me chamou bastante atenção, perdão, a questão do aviso sonoro que a população deveria ter. Existe uma legislação, se eu não me engano, desde 2007 ou 97, que prevê que as mineradoras deveriam ter uma sirene
que avisasse imediatamente a população para evacuar suas casas, para sair do lugar onde está, no momento em que alguma das barragens se rompessem. E isso não tinha. Quer dizer, eu acho que é um detalhe que poderia ter feito a diferença. Se tivesse salvo uma vida, essa sirene teria que estar lá, entendeu? Giane, assim, trocando em miúdos, ou seja, não existe nenhum planejamento para fazer absolutamente nada. Você não pode fazer uma barragem aqui, né, numa exploração de minério, com todas essas questões, esses impactos, e construir cidades logo abaixo. Ou seja, então, é a falta de planejamento, falta de prevenção, falta de visão, né, falta de perspectiva. Então, isso não existe. Agora, você imagina o medo que essas pessoas convivem todos os dias, ainda mais agora, depois desse acidente, porque muitas, como você falou, são as cidades que estão muito próximas de tantas outras barragens. E o ano passado, se eu não me engano, que 30% delas foi fiscalizada, hein, daquele jeito, bem mequetrefe. Se você for algum tempo atrás, você vê o que aconteceu lá no Rio de Janeiro, na encosta, todo do morro que caiu, que desceu. Na região de Búzios. Tudo isso que é isso, ou seja, se não há uma né? prevenção, esquece. Há mortes, entendeu? Há tragédias, isso não tem como evitar, entendeu? Bom, muita força para a população da região de Mariana. A gente espera que os danos sejam os menores possíveis, que exista muita consciência das autoridades nesse momento em saber que o estrago foi gigantesco e que alguma coisa tem que ser feita realmente para salvar. A água já está acabando, já está virando um material absolutamente escasso, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então eles vão lá e me fazem o favor de matar o Rio Doce, que é um absurdo completo, generalizado. Para continuar falando com o doutor Eduardo ao longo da semana, você pode acessar o Facebook, procurar nas redes sociais, Eduardo César Leite, né? Lá no facebook.com/Eduardo César Leite. Vai lá curtir, compartilhar, que tem muita coisa, muita novidade lá. E muito boa sorte na eleição para conselheiro nacional da OAB. Vai ser amanhã, se Deus quiser. Boa sorte, viu, querido? Obrigado, viu? A gente está na torcida por você sempre. Obrigada. Até